Ora, viva, boa noite aos nossos caros internautas, a todos queiram sentir-se cumprimentados e sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde desta semana. Como de sempre, trazemos um tema bastante interessante e hoje iremos falar sobre a candidíase oral e iremos falar aquilo que está em torno da candidíase orais, iremos falar das causas, o que é realmente e como lidar com as candidíases orais. E para tratar este assunto, nós temos em estúdio, junto-se a nós, o Dr. Cláudio Maulana, médico dentista, que juntos iremos abordar acerca da candidíase oral. Boa noite, doutor, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo neste programa. E mais uma vez, quero sentir-se já juntos aos nossos internautas. Saúde, e vamos àquilo que é o assunto desta noite. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite e é sempre um prazer estar aqui para compartilhar alguma coisa sobre a nossa saúde. De forma geral, eu quero convidar a todos a desfrutarem deste tema. Hoje vamos abordar sobre a candidíase oral. Candidíase oral é a nossa proposta para hoje. Espero que seja um tema proveitoso para todos. Será sim, porque na verdade este é um tema que provavelmente muitos de nossos internautas irão se identificar com este tema, porque é um tema que tem feito muito, que tem acometido a muita gente. Então é hoje que nós teremos mais informações em relação à candidíase oral. E para ti, caro internauta, por favor, queira já o tradicional, queira partilhar, queira comentar, queira dar o seu like, partilhe para amigos e familiares para que possam também ter informação acerca desta doença, da candidíase oral. Então, doutor, nós agora íamos começar mesmo a conceituar. O que seria, então, candidíase oral? Bem, quando falamos sobre candidíase oral, estamos a falar sobre uma infecção causada por fungos, principalmente. Então, é uma infecção causada por fungos. O principal fungo acometido é Candida albicans. E esta infecção é caracterizada por aparecimento de placas esbranquiçadas na boca. Então, de forma geral, a candidíase é uma infecção causada por um fungo. Este é um fungo da nossa flora normal. O que queremos dizer aqui é que a Candida albicans, ela vive no nosso organismo, vive na boca, mas que por alguma alteração da resposta imunológica do organismo, quando a imunidade está baixa, ela manifesta-se proliferando e com isso há o surgimento de suas manifestações clínicas que nós denominamos candidíase oral. É mais ou menos assim. É mesmo nessa questão de manifestações clínicas, antes de olharmos para aquilo que são os fatores, ou seja, aquilo que são as causas. Podemos aqui descrever este quadro, como é que então haveriam se manifestar, ou seja, se manifestam as candidíases orais? Ok, muito obrigado. Aqui nós precisamos entender que, na cavidade oral, nós temos micro-organismos residentes. Não só na cavidade oral, mas no trato gastrointestinal, na pele e em todo o nosso organismo. Então, esses micro-organismos, eles não causam doença porque encontram um ponto de equilíbrio entre eles na cavidade oral. O que acontece? O organismo precisa ter algum evento pré, que é a baixa de imunidade para a Cândida poder manifestar-se. E a principal manifestação clínica da Candida albicans é o aparecimento de placas esbranquiçadas na boca. Essas placas, quando raspadas, elas deixam uma superfície avermelhada e é doloroso, é irritante, principalmente a alimentação. Para além do aparecimento dessas placas, nós temos também o aparecimento de quelites angular, que são pequenas feridas que saem no canto dos lábios. Então, essas são algumas das manifestações mais simples da candidíase oral. E olhando para aquilo que é as causas, eu já fazia referência que tratavam-se de uma infecção fúngica, de fungos nesse caso. Gostava de perceber se existiriam, além desta causa principal, se existiriam outras causas ou outros fatores, não é? Fatores que estariam associados a essas causas para o desencadear de uma candidíase oral. Tá bem. Vamos só aqui recordar um pouco. A causa principal é a baixa de imunidade. Quais são os fatores que levam à baixa de imunidade? São vários. Primeiro, as crianças recém-nascidas, porque elas não têm o sistema imunológico maduro o suficiente para responder a infecções, muitas das vezes elas desenvolvem candidíase oral. Para além dessas crianças, nós temos também casos de pessoas que são diabéticas, que por causa da diabetes a imunidade desce um pouco,
Temos pessoas que são seropositivas, que não estão em tratamento. Quando são seropositivas, não tratam, a imunidade cai, também há aqui desenvolvimento da candidíase oral. Para além disso, temos alguns casos que não chamamos de patológicos, mas são fisiológicos, como, por exemplo, a gestação. O período gestacional é uma época também que há grande desenvolvimento da candidíase por causa da imunidade da mãe que cai de alguma maneira. E, para além disso tudo, existem pacientes que estão em tratamento prolongado com corticoides, corticosteroides. Por causa disso, a imunidade acaba caindo. Então, esses fatores todos condicionam aqui o aparecimento da Candida albicans pelo mecanismo que explicamos, que é a queda da imunidade do próprio organismo. Mas, fugindo um pouco desses fatores que são doenças ou condições de saúde, existem outras condições, tipo o estresse. Está comprovado que o estresse, de certa maneira, influencia na resposta do organismo frente a infecções. Para além do estresse, temos a má alimentação, porque sabemos também que a imunidade é resultante do consumo de certos alimentos. Então, quando nós, de alguma maneira, deixamos de consumir alimentos que constroem o nosso sistema imunológico, também podemos ter alguma queda na imunidade, com isso, o surgimento da cândida na cavidade oral. E essa questão da imunidade e associada à questão da alimentação, eu penso que aqui podemos fazer aqui uma deixa de mais ou menos o que as pessoas melhor seriam orientadas para que pudessem potenciar aquilo que é o seu sistema imunológico, ou se será necessário uma consulta com um nutricionista. Alguma deixa, doutor, gostava de deixar um conselho aqui só para potenciar esta questão da imunidade? Ok. Eu penso que nos últimos dias falou-se muito sobre a imunidade aliada ao problema do Covid-19, mas, certo, de forma geral, sabe-se por cultura geral que os frutos, os vegetais, os frutos secos, tanto quanto os peixes, são os principais alimentos que potencializam a nossa imunidade. Mas, para que haja mais detalhes, é sempre bom encontrar algum médico, algum nutricionista que o possa orientar em que tipo de frutos, em que tipo de vegetais. Mas, de forma geral, os frutos e vegetais são os alimentos que mais constroem o nosso sistema imunológico. Então, estou aqui mais uma oportunidade para que o internauta possa aproximar ou consultar a um nutricionista para poder ter informações do que melhor se alimentar, para então ter uma imunidade bem robusta, não é? Então, eu quero já deixar essa dica, essa recomendação para os nossos caros internautas, para que assim o procedam, que a questão de consultar um nutricionista não se deve apenas consultar quando a pessoa já não se sente bem. É importante consultar para que a pessoa possa, não é, melhorar a qualidade de vida. Então, já aqui ficou uma deixa aqui muito importante. E vamos avançar aquilo que seriam, então, as complicações. Este problema dessas placas, essas feridas, ficariam apenas por feridas? Quais seriam, então, as complicações associadas à candidíase oral? Muito bem. Quando nós falamos da candidíase oral, quando falamos da candidíase de forma geral, há manifestações de muitas partes do organismo. Nós estamos nos focalizando só na candidíase oral. Então, o que acontece? Há aparecimento de placas na língua, nas bochechas, no seio da boca. Quando nós não tratamos essa candidíase nessa fase, que é a candidíase mais simples, essa candidíase passa também para uma candidíase esofágica. E aí começa dando complicações digestivas. As pessoas têm dificuldade de mastigar, dificuldade de deglutir, porque causa muita dor ao deglutir. E, para além disso, a candidíase acaba se espalhando pelo organismo. E qual é o grande problema disso? É o tratamento. As candidíases orais, simplesmente orais, têm tratamento local. Mas quando a candidíase já torna-se generalizada no organismo, aí é que o grande problema é que o tratamento é um pouco mais complexo. Então, as principais complicações é a sistematização dessa candidíase que era só localizada na boca. Podemos resumir assim. Ok, então isso quer dizer que ela, além de estar concentrada na boca, ela vai tendo afetando outro sistema a nível do organismo e comprometendo aquilo que é a saúde do indivíduo, certo? Sim. Existe, porque o que acontece aqui é o seguinte: o indivíduo, quando tem baixa imunidade, tem pouca resposta a qualquer que seja a infecção. Então, uma cândida que vivia conosco, que não nos causava doença, porque a imunidade baixou, ela aproveita-se dessa brecha para causar doença que pode complicar até levar mesmo à morte.
porque o organismo está desprevenido. Então, essa é a principal consequência. Quando a cândida chega à corrente sanguínea e dissemina-se por todo o organismo. Certo. E é neste momento que é importante falarmos daquilo que é o tratamento. Teria algum tratamento à cândida oral? Muito bem. Na cavidade oral, existem outras lesões que têm características similares à cândida. Mas o que nos faz comprovar que realmente trata-se de cândida albicans é um processo simples de raspagem daquela placa branca. Quando se raspa, a placa branca remove-se e fica uma superfície avermelhada. Isto é comprovacional de que é cândida albicans. Então, como tratamento, o que se indica inicialmente é, por exemplo, usar soluções de bochecho para bochechar, soluções como a Listerine, que está à venda em vários sítios, porque a Listerine tem uma função de criar um equilíbrio de micro-organismos na cavidade oral. Então, com o uso tópico, bochechas com Listerine durante 5 a 7 dias, isso já estabiliza bastante a cândida albicans. Mas, para além dessa Listerine, temos também aqui que trazer a questão da higiene oral, porque quando nós não escovamos adequadamente os dentes, o que estamos a fazer é permitir a proliferação de micro-organismos na boca. Então, o fato de escovar, nós mantemos o equilíbrio de micro-organismos por intermédio do arraste físico. Removemos excessos de micro-organismos na escovagem. Então, também pode funcionar aqui como tratamento. Mas, para além disso, há coisas mais importantes, como, por exemplo, evitar o consumo de alimentos muito gordurosos e alimentos muito açucarados. Os micro-organismos da boca gostam de desenvolver-se em meios adoçados, açucarados. Então, só de reduzir muito o consumo de bolos, chocolate, de doces e outros, isso também já ajuda muito a estabilizar aquilo que é a candidíase na cavidade oral. Para além disso, também falamos aqui do uso uso sistêmico de fluconazol. Fluconazol é um antifúngico, que quando essa cândida já complicou-se um pouco, já afeta o esôfago, é necessário fazer a toma deste medicamento para eliminar ou para estabilizar a quantidade de micro-organismos no nosso organismo. Então, é mais ou menos em torno disso que gira o tratamento da candidíase oral. Vou mesmo particularmente aquilo que é um dos tratamentos que é o mais barato e acessível a todos, que é a questão da higiene oral. Qual seria então o recomendado de quantas vezes ao dia podia um indivíduo normal escovar os dentes? Ok. Esse devia ser um beabá. Eu geralmente gosto de fazer uma pergunta simples aos meus pacientes. Quantas vezes escova os dentes? Ah, não, doutor, por vezes 1 ou 2. E eu pergunto-lhe, quantas vezes tomas banho? Aí as pessoas são certas no número de vezes que tomam banho, mas não no número de vezes que escovam os dentes. De forma geral, a recomendação é bom escovar os dentes sempre depois das principais refeições. Principais refeições, falamos do matabicho, almoço e jantar. Então, escovar 3 vezes ao dia já é recomendável. Mas, para além da frequência de escovagem, precisamos também aqui avaliar a qualidade de escovagem. Porque há pessoas que escovam uma única vez, mas é uma escovagem eficiente e tem melhor efeito quando comparado a uma pessoa que escova 2 ou 3 ou mais vezes. Então, existe aqui a recomendação que é a frequência 3 vezes por dia, sempre depois das principais refeições. Isso já ajuda bastante. Essa questão de escovagem, ela é muito engraçada. Essa qualidade de escovagem, ela é muito engraçada. É uma questão que realmente eu já tenho comentado com alguns amigos como é que isso funciona. Mesmo é engraçado. Eu gostava já de prometer aos nossos internautas para um vídeo especialmente para falarmos em torno do jeito correto, não é, deste processo de escovagem, de uma escovagem de qualidade, como o doutor aqui já faz referência, mas já podemos aproveitar esta ocasião, este momento, para darmos uma dica básica daquilo que seriam os principais movimentos, o que temos a considerar para uma escovagem de qualidade, doutor. Ok. Muito bem, essa já pode ser sugestão de um próximo tema, só discutirmos acerca da higiene oral, quando e como fazer. Mas para fazermos uma escovagem eficiente, temos que reunir primeiro os equipamentos ou os instrumentos necessários para escovar. E nesses instrumentos, nós temos a escova de dente. É importante aqui que a escova de dente seja uma escova de cerdas macias
uma escova leve nas cerdas, não tem que ser muito dura. Para além da escova, temos que ter uma pasta de dente, que é uma auxiliadora nesse processo de limpeza. E existem pessoas que não gostam muito de usar esses elementos. Podemos usar a mulala, que é vulgarmente conhecida, amplamente distribuída pelo nosso país. Então, temos aí instrumentos necessários. Após a nossa alimentação, se formos a prestar um pouco de atenção, as pessoas preocupam-se mais em escovar os dentes de frente. E são esses os dentes mais simples de se escovar. E demoram menos ao lavar os dentes de trás. Então, de forma geral, nós estimamos entre 2 a 3 minutos como o tempo mínimo necessário para alguém escovar todos os dentes. E é importante também que essa escovagem seja ordenada. Nós não podemos lavar um dente de baixo, depois lavar aqui. Nós temos que ir em ordem. Lavamos primeiro os dentes de cima, do lado direito. Vamos para os dentes de baixo. Vamos para o lado esquerdo, os dentes de cima, os dentes de baixo. E, finalmente, para os dentes de frente. Isso já facilita ser ordeiro nesse processo de limpeza. E depois existe uma avaliação posterior que é feita por um clínico para chegarmos à conclusão se essa escovagem é mesmo eficiente ou não. Mas, como dizíamos, eu proponho que seja esse o próximo tema já de debate aqui. E vamos trazer equipamentos e recursos necessários suficientes para explicar sobre a eficiência na higiene oral. Certo, muito obrigado, doutor. E a si, caro internauta, já está aqui o convite lançado para o próximo programa. Né? Assim que estivermos com o doutor Maulano, nós iremos tratar sobre a forma correta de escovar o dente, uma escovagem de qualidade. Então, eu quero crer que não vai querer perder. Não é? É importante que tenha uma escovagem de qualidade para que assim possa ter uma saúde oral também de qualidade e possa estar, não é, isenta, não é, não ter risco de contrair uma candidíase oral. Bom, e vamos agora, o mais importante que é que eu tenho dito mesmo que, olha, há mais do que tratar, é importante a prevenção. Mas antes da prevenção, doutor, é importante também dizermos às pessoas, além do tratamento, como é que elas chegam a este diagnóstico, não é? Gostávamos de saber aqui quais seriam os profissionais indicados, ideais, para poder fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma candidíase oral, ao invés de todos nós optarmos em autodiagnosticarmos mais do que um especialista para poder, assim, o proceder da melhor forma. Quais seriam as sugestões dos profissionais capacitados para, assim, para o diagnóstico de uma candidíase oral? Muito bem. Porque quando nós fazemos o autoexame, nós chegamos à suspeita. Existe alguma coisa anormal na minha boca. Isso já é o suficiente para procurar um profissional. Que profissional nós podemos procurar? Os pediatras, porque lidam-se com a saúde das crianças, elas são as pessoas que diagnosticam candidíase oral nas crianças. São as pessoas indicadas. Temos também os dentistas, eles que trabalham na cavidade oral, então são pessoas indicadas. Para além disso, temos vários outros profissionais, como os médicos, temos os médicos otorinos, que tratam também um pouco dessas cavidades, são as pessoas indicadas para fazer o diagnóstico. Em todo caso, tratando-se de um adulto suspeita de candidíase oral, procura diretamente um dentista e está resolvido. Certo. E para aqueles os nossos internautas que se encontram em lugares onde que não haja um médico, é importante simplesmente aproximar a unidade sanitária. E eu quero crer que também assim serão direcionados a esses profissionais para assim proceder ao diagnóstico dessas patologias, certo, doutor? Muito bem. Nos distritos nós temos serviços de estomatologia. Se não tivermos, existe lá um agente de saúde que tem treinamento mínimo necessário. Então, o convite está feito a todos. Queiram, por favor, aproximar a unidade sanitária, assim, estarem a cuidar da vossa saúde oral. Bom, doutor, para terminar mesmo, é importante, como eu já fiz referência antes mesmo desta colocação, que o mais importante do que tratar é a questão da prevenção, não é? Eu gosto de prevenção porque eu não gosto de passar por esse constrangimento todo, sim. Eu gostava de saber quais seriam então os cuidados, quais seriam as formas de prevenção para que eu nunca possa passar por uma experiência de uma candidíase oral, porque eu imagino o quão doloroso é, irritante, não é? As candidíases orais. Qual seria então a forma de prevenção de uma candidíase oral? A principal prevenção, higiene oral de forma regular. Essa é a principal prevenção. Para além da higiene oral, é necessário tratar as doenças que depreciam o nosso sistema imunológico. Muitas das vezes, a candidíase oral é o primeiro sinal de uma infecção por HIV.
por intermédio da candidíase, chega ao diagnóstico de HIV. Então, Certo. se alguém tem, tipo, candidíase de forma recorrente, precisa fazer algum check-up para saber de qualquer coisa. Então, qualquer doença ser tratada. Tratando isso também já é prevenção da candidíase oral. Para além disto, nós temos aqui os métodos diversos para aliviar o estresse. O estresse cria queda na nossa imunidade. Então, se nós conseguimos aliviar o estresse praticando exercício, praticando meditação, tendo algum tempo de lazer, algum tempo de descanso, isso já vai ajudar. Temos também aqui o mais importante, a alimentação. Alimentar-se de frutos e vegetais é a melhor alimentação de todas. Claro, sempre alimentação balanceada. Então, uma boa alimentação também fortifica o nosso organismo e o capacita para responder de forma adequada em caso de uma infecção. Então, com esses 4 elementos, eu acho que já está aqui resumida a prevenção da candidíase oral. Eu penso que muito obrigado por ter se juntado mais uma vez, doutora, a mais um tema muito interessante, que é a candidíase oral. E obrigado por sempre aceder aos nossos convites, obrigado por sempre partilhar este saber com os nossos caros internautas. E alguma mensagem, só para terminar? Muito bem. Eu penso que, de forma geral, o nosso organismo é um todo, trabalha de forma combinada. O mal-estar em alguma parte do organismo afeta o corpo como um todo. Então, somos todos convidados aqui a ter um pouco mais de cuidado, a ter o hábito de contemplar a nossa boca frente a um espelho para detectar sinais de alteração. Qualquer sinal de alteração, procure por assistência médica. É muito mais simples e barato tratar as doenças na fase inicial. E, desde já, convidar também os nossos internautas para darem um like, para compartilhar esta mensagem importante, talvez possa ajudar alguém que tanto necessita. E, finalmente, agradecer mais uma vez pelo convite que me fazem. É sempre um prazer estar aqui a compartilhar um pouco daquilo que é minha profissão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. O prazer é sempre nosso. E assim, caro internauta, queira, por favor, também dar o seu like, queira compartilhar, queira também comentar, que é o mais importante, que é partilhando as suas experiências em relação à sua saúde oral. E também aderir a esse convite que o doutor já aqui fez para poder aproximar uma unidade sanitária para assim saber sobre a sua saúde oral. E assim que tem nos acompanhado, nosso muito obrigado mesmo por serem esses internautas fiéis ao nosso programa Mais Saúde. E nós nos despedimos com promessa de voltar na próxima edição do programa Mais Saúde. E até lá, fique bem e cuide da sua saúde oral. Obrigado. Boa noite e bom descanso.